Sejam muito bem-vindos ao Gente em Foco. A nossa entrevistada dessa semana é do interior de São Paulo, morou na zona rural por muito tempo e por muito tempo ficou sem saber muita coisa da vida. Enfrentou relacionamentos abusivos na família, no conjugal, problemas com autoestima, problemas com amor próprio, mas soube enfrentar tudo isso para conquistar os seus sonhos. Hoje ela é corredora, professora e trabalha e estuda desenvolvimento pessoal. O nome dela é Célia Santiago, Celinha para os íntimos. Seja bem-vinda, Célia, ao Gente em Foco. É um prazer ter você aqui, é um prazer compartilhar com sua história. Uma mulher que superou vários desafios e tem muito para agregar com outras mulheres que nos assistem aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de poder contar a minha história e ajudar outras mulheres a sair do buraco, né? Levantar e viver uma vida nova, uma vida que a gente merece. Exatamente. E é assim que a gente ajuda o próximo, né? A gente tem sempre o que aprender com o outro, a gente tem sempre o que ver que o outro superou e também pegar isso de alguma forma para a vida da gente. E eu já quero começar assim com essa história, porque eu sei que você veio da zona rural, morou, ficou muito tempo assim, sem saber um pouco da vida mesmo. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua infância, assim, de como que você viveu sem ter um pouco de contato do que você gostaria. Bom, eu sou de uma família grande, nós somos em 6 irmãs e eu sou a quarta irmã. E assim, tenho muitos tios e tias, então é família grande, tanto por parte materna quanto paterna. Muita gente. E assim, apesar de ter muita gente, o tempo todo eu sempre me senti sozinha. É engraçado, né? Você está no meio de um monte de gente e você se sente sozinha. Isso é bem normal, eu acredito que acontece com muita gente, né? Na verdade, é aquele sozinho, como se diz, você não sabe com quem falar, você não tem quem te escute, né? Quem te explique o que você queira saber nesse sentido, né? Da solidão. E para uma criança lidar com isso é bem complicado, né? E assim, ainda sempre morei no sítio, não tinha muito a questão do diálogo na família, né? Muita gente, tudo que você perguntava, isso não pode, você não precisa saber disso, é muito pequeno para saber sobre isso. E aí ia ficando com as dúvidas, né? E aí, às vezes, a gente acabava, como se diz, tendo uma compreensão errada das coisas por exatamente não ter uma explicação. E assim, então por isso que eu acho muito importante para quem tem filho explicar as coisas. Quando a criança pergunta, explica para ela do jeito certo. Eu tenho a minha filha, ela tem 3 anos hoje, e eu explico para ela tudo que ela me pergunta. Eu tenho a maior paciência do mundo para explicar para ela, porque eu acredito que é muito melhor eu explicar do jeito certo do que ela perguntar para outras pessoas. Então, eu explico exatamente tudo que ela me perguntar. É claro que sempre explicando de acordo com a idade da criança, né? Você tem Sim. coisas que você não precisa entrar muito em detalhes, mas é importante deixar a criança segura, né? Dela ter a segurança de que toda dúvida que ela tiver, ela vai poder perguntar para a mãe, né? E não E sempre primeiro. contar com você, né? Contar com a pessoa que dá segurança para ela. Porque no mundo de hoje ela vai ter acesso de alguma forma, né? Tá tudo muito exposto e as pessoas hoje a gente não conhece o coração das pessoas. Então, o que você está falando aí é muito importante mesmo. A pessoa que ela tem segurança é você e você não precisa inventar uma historinha, é contar a verdade. Sim, sim, a verdade é sempre a melhor coisa. Você E teve acesso a assim, estudo? sim, a minha primeira escola foi rural, multisseriada, né? Eu lembro bem. Nossa, o meu maior sonho era aprender a ler e escrever.
E a gente morava numa fazenda e assim que eu completei 7 anos de idade, eu pude frequentar a escola e eu era apaixonada, era o meu sonho conseguir ler. Eu até gostava muito de ler a Cartilha Caminho Suave, que era o único livro que chegava até mim, porque as minhas irmãs mais velhas usavam, né? E assim, nossa, quando eu pude pegar aquilo na minha mão e treinar e aprender a ler, eu me senti realizada. Foi um sonho de criança maravilhoso que eu fiquei muito feliz em realizar naquela época. E com relação à infância também, né? Tudo assim, eu tenho hoje 38 anos de idade, então não tinha nada de internet. O que a gente sabia era por jornal e assim, raramente alguém ia lá para a cidade para pegar um jornal, né? Não, não tinha isso como prioridade na família. Então, esse mundo das letras não era tão valorizado exatamente por conta da prioridade, né? É tudo uma questão de prioridade. A cabeça, não culpando minha família de jeito nenhum, porque a educação que teve foi uma, né? Diferente. A gente não pode culpar o que aconteceu com a gente, né? O que é que nossos pais fizeram, porque eles fizeram. Hoje eu entendo isso. Antes não, né? Quando criança não. Mas assim, eles fizeram o que eles sabiam fazer naquele momento, pensando sempre na família. Então, naquele momento foi o que eles conseguiam, né? A prioridade era da Certo, família. né? Sim, Que era certo da cabeça deles. Eu sei que a gente, entendendo um pouco da sua história anteriormente, né? Eu sei que você teve aí umas questões de autoestima, né? De amor próprio, de, de relações abusivas nas questões de ver coisas que uma criança não poderia ver. Você pode falar assim, um pouquinho sobre isso, como foi lidar com isso naquela época, né? Claro que hoje você trabalhando com desenvolvimento, estudando, né, desenvolvimento pessoal, você entende completamente, sabe ressignificar tudo isso. Nós vamos chegar lá, mas eu queria saber assim, tá? Como é que foi para Célia naquele momento ali? Igual você relatou aí que se sentia sozinha mesmo com muita gente. Então, como que foi para a Célia naquele momento lidar com essas emoções? Isso te atrapalhou até que idade, mais ou menos? Porque hoje você estuda, mas até quando que o que aconteceu na sua infância teve impacto na sua vida? Hoje você, com uma filha pequena, sabe muito bem como que isso repercute na vida da pessoa, né? sim, então, a minha filha está aqui do lado. Bom, aí você poderia, por favor, repetir a pergunta? Que a minha filha está aqui Eu do tô lado. ouvindo a vozinha dela, Gracinha. Eu queria saber, assim, sobre a autoestima. Como é que foi essa questão de... Como é que você sentia seu amor próprio, a questão de abuso em casa, né? De relações abusivas, não estou falando no sentido de abusar de você, eu estou falando na questão geral, né? Da família. Sim. Bom, a autoestima, ela não existia praticamente, porque eu não tinha voz, né? O meu pai foi criado da seguinte maneira: criança não tem escolha, né? Criança não tem querer, como ele sempre falou. Criança tem que aceitar o que é e ponto final, do jeito que os pais querem. Então, isso me torturava demais e eu não entendia, mas por quê, né? Por que tem que ser assim? Porque em outras famílias vizinhas não era assim. E isso machucava demais e eu só fazia chorar, né? De tristeza, porque eu não entendia e eu não aceitava esse jeito dele pensar, né? Nunca aceitei. E eu me sentia sufocada mesmo, né, a questão de abuso, né, principalmente psicológico, né, tanto com a minha mãe quanto com as irmãs e comigo, eu me sentia sufocada mesmo. Eu queria tomar alguma atitude, mas eu não sabia o que fazer como criança, né? Queria defender minha mãe, mas não sabia como fazer. Então eu me sentia sufocada, exatamente com a corda no pescoço. Era desse jeito que eu me sentia. Nossa, eu imagino, porque quando a gente se sente assim, é uma coisa que atrapalha tudo, né, Célia?
Mas Célia venceu, né? Porque Célia, com 18 anos, virou professora. Como assim, 18 anos? Muito nova. Sim, eu sempre gostei muito de estudar, né? Na verdade, eu acho que o gosto por estudar, ele veio mais por conta de eu buscar incessantemente uma resposta para o meu interior, para minha alma mesmo. Essa questão de que, assim, não me amar, não me aceitar do jeito que eu era, né? Não me aceitar na família que eu tinha, eu acho que era mais uma busca, né? Respostas. Eu procurava respostas de algum jeito. E assim, eu encontrei nos estudos um aconchego, né? Porque eu estudava, eu aprendia, então eu sempre gostei muito. E aí, sabendo que eu gostava muito de estudar, a minha tia, ela ficou sabendo do magistério, né? Que você poderia prestar uma prova, se passasse, você poderia se tornar professora. E então foi o que eu fiz, né? A família toda incentivou e eu prestei a prova, consegui passar, e aí eu comecei a estudar. Com 15 anos, acabei o oitava série, né, nono ano naquela época, e aí já fui para o magistério. E, nossa, foi maravilhoso. Foram 4 anos da minha vida que foi de descobertas mesmo. Porque até então eu vivia lá no sítio com a minha família, para o meu pai nada podia. Você não podia, por exemplo, Daí você assistir. saiu de casa e deixou o Sim, pessoal lá? sim, eu fui E morar para com a minha tia enfrentar isso aí? na cidade. Então, foi assim, até há pouco tempo a minha vida foi de vai com medo, né? Eu queria sair daquela situação, então eu vi a oportunidade. A oportunidade bateu na porta, eu fui com medo. Falei, não, eu vou estudar porque vai ser bom para mim. E aí eu fui, aí fiquei Você morando com a morou minha com quem, Célia? Sim, com a porque minha só para o pessoal que está nos assistindo entender um pouco, né? Porque assim, tá, mas aí a Célia saiu, ela tinha condição, ela morava numa, né? Como que a Célia fez? Para as pessoas também terem uma. Às vezes ela quer fazer, mas se torna sim, uma desculpa. E às aham, vezes é aquele negócio, a gente não tem que olhar a condição, a gente tem que olhar a decisão. Então eu sim, queria que você falasse aí agora, já que você entrou nesse lado, você foi com medo mesmo, então eu queria que aproveitar essa deixa sua aí e falar, você foi, mas você ficou como? Porque você não tinha, né, não tinha dinheiro. não. Então, eu fiquei morando com a minha tia, irmã do meu pai, né? E aí ela foi, inclusive ela que me falou, né? Que falou da minha família do curso de magistério. E então eu fiquei morando com elas, não só os 4 anos do magistério, mas vários anos depois também. E assim, por um lado, foi difícil a questão de se separar da minha mãe. Algumas das minhas irmãs já tinham se casado, né? E assim, Vida real, Célia. Deixa acontecer, sabe por quê? Isso serve para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Gente, isso é vida real. A pessoa, ela tem filho, ela trabalha, ela dá entrevista, ela faz a vida dela. Não, isso não é desculpa, filho é bênção, entendeu? E criança de 3 anos é assim, quer chamar atenção, quer mostrar. Nós, eu sou mãe também. Então, isso aqui é vida real. Fica tranquilo, deixa ela brincar aí, não tá atrapalhando, não. Pode continuar. bom, e então eu assim comecei a ter várias amizades, inclusive uma das amizades que eu fiz no magistério é minha amiga até hoje, né? Minha amiga irmã. E assim, foi uma época de descobertas, né? Eu saí, né? Desgarrei da família, comecei a estudar e no magistério que eu fiz, a gente trabalhava com muita atividade de reflexão de pensar sobre si, de pensar estudo de caso, né? Para você, como você reagiria nessa situação com um aluno? Então foi me ajudando a pensar, inclusive sobre mim, inclusive sobre os anos que eu estudei, né? Das atitudes dos meus professores. E com isso, cada vez mais eu fui percebendo que eu gostava muito de ensinar crianças, né? Que era isso que eu realmente queria, ensinar crianças, né?
E assim, não só crianças, eu gosto de ensinar, independente se seja criança ou não, eu gosto muito de estudar, eu me sinto muito bem ensinando. E assim, a partir daquele momento eu comecei a me sentir independente, porque até então eu nunca tinha dinheiro na minha mão, eu nunca tinha pego, tudo era com meu pai. A minha mãe também, ela nunca teve um emprego fora, sempre trabalhando junto na roça, né? E todo o dinheiro na mão do meu pai. E assim, nossa, eu me senti vitoriosa, né? Nossa, agora eu tenho dinheiro, né? Porque o magistério que eu fiz, que era o Cefam, eles pagavam um salário mensal para você poder estudar, comprar os livros e se manter, né, com material didático. Então, nossa, eu fiquei maravilhada. Agora eu tenho dinheiro, eu posso comprar algumas coisas. Então, assim, foi tanto na questão de independência intelectual que eu comecei a aprender a pensar por mim mesma e não só o que me diziam. E foi também uma independência financeira, né? Era pouco, mas era meu, eu podia decidir o que fazer com aquele Seu dinheiro. primeiro contato com dinheiro. Sim. Então foi uma experiência maravilhosa. E aí você saiu de casa, você continuou lá morando, você casou, como é que foi a partir daí? Sim, aí eu continuei lá com a minha tia ainda. Quando eu acabei o magistério, um ano depois, que aí eu já estava dando aula, eu fiz a faculdade de pedagogia, né, que precisava, além do magistério, eu tinha que ter a formação mesmo da universidade, então eu fiz a pedagogia e eu continuei lá com a minha tia. E assim, eu fui juntando dinheiro, né, com o passar do tempo, assim, primeiro eu gastei um pouquinho, né, confesso que comprava bobageira, coisa que eu queria quando era criança e não podia comprar e não tinha, né? Você merecia também, né? Sim. Aí depois dessa fase, né, que acalmou e tal, aí eu comecei a fazer os planos para construir a minha casa, que eu sempre sonhei em ter o meu canto. Uma casa com muita gente, eu não sei os outros, mas eu não tinha um canto para mim. Eu não tinha um quarto só para mim, as minhas coisas eram de todo mundo, tudo era coletivo. Então Eu vivi isso. Então, Eu assim, bem sei. no começo pode parecer divertido, mas tem hora que a gente quer um cantinho, né? Às vezes você tá mais para baixo, você quer ficar no seu cantinho, e com uma casa cheia, isso não acontece, né? Então, assim, ainda mais a minha família, que eles gostam muito de falar, todo mundo, o que é que você tem? Então, não te deixa quieto nunca. Então, por conta disso, né, que eu queria ter o meu cantinho, e porque na casa da minha tia era bastante gente também, então não era a minha casa. Então eu comecei a planejar a construção, né? Primeiro eu comecei a pensar como eu compraria um lote para construir a minha casa, né? Porque não tinha nada, não tinha guardado dinheiro, então eu comecei a planejar como eu faria isso. Então, a primeira etapa foi guardar o dinheiro. Aí, 10 anos, eu fui guardando dinheiro. Porque, assim, o salário de professor não é tão alto. E há 18 anos atrás, era menos ainda, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Olha só para você ver a sua sabedoria sem muito conhecimento, né? Porque a gente hoje conhece pessoas aí que teve estudo, que estudaram em escola particular desde criança, desde tudo, teve uma condição social boa e não teve essa sabedoria de vou guardar o meu dinheiro porque eu preciso de um planejamento, porque eu preciso de um lote para depois construir. Não é todo mundo que né? Ó, então, parabéns. mas olha, isso aí eu devo ao meu pai e minha mãe. Porque eles sempre falaram pra gente, bem ou mal, né? Você sempre falou pra gente, se você quiser ter alguma coisa, você tem que conseguir teu dinheiro. Trabalha, guarda teu dinheiro e compra o que você quer.
E meu pai sempre foi muito claro, eu não vou te ajudar em nada, ele falou para todo mundo. Tanto é que hoje, nós 6, cada uma trabalhou, conquistou sua casa, cada uma de nós tem sua casa, seu carro, tem a sua vida organizada. E ele falou, eu não vou ajudar, e ele nunca deu um centavo para ninguém. Ele disse, se quiser, vai atrás, você vai lá, dá o teu jeito e se vira, só seja honesto. Excelente ensinamento. Sim, foi muito bom, porque assim, eu sabia que não adiantava ficar esperando por ninguém, quem tinha que fazer era eu. E aí eu comecei, né, a pensar sem noção nenhuma. Primeira coisa, guardei o dinheiro, fui guardando. Depois de 10 anos eu comecei a ver o preço, né, o lote. E aí não tinha condições de comprar sozinha, e a minha segunda irmã me ajudou. Ela falou, não, ela já tinha a casa dela, ela mora em outra cidade, e ela falou, ó, eu te ajudo a comprar um lote, vamos comprar meio a meio. E então a gente foi, escolheu e compramos, né? Já até acabamos de pagar já. Foi bastante tempo aqui pagando, mas valeu a pena. Já está tudo pago, a casa já está linda, já do jeito que eu sempre sonhei. E assim, foi uma construção de todo dia, né? Planejamento, economia para guardar o dinheiro, saber onde vai gastar, né? Pensar, será que realmente eu preciso comprar isso agora? Separar o que é importante do que é supérfluo, né? Tudo isso faz diferença. E essas coisas eu fui, às vezes, coisas que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, outras vezes foi que eu aprendi assistindo vídeos, né? Lendo em livros, palestras, né? Porque professores sempre têm palestras motivacionais, de organização, a gente sempre tem nos planejamentos. E tudo isso eu fui organizando na minha cabeça. Não foi tão bem organizado assim como eu falo, é porque assim, isso levou anos, né? 10 anos para que isso acontecesse. Então, Mas também, né, Célia, você morava numa zona totalmente rural, não teve uma condição assim que te mostrasse como é que era a vida, tudo foi por você sozinha. Hoje, sim. então, hoje você tem conhecimento de desenvolvimento pessoal. Se isso existisse naquela época, Nossa, com certeza o seu planejamento seria outro, porque você teria uma mentoria aí. Mas foi tudo da sua cabeça e pelos ensinamentos que seus pais tinham e os ensinamentos que seus pais tinham na época e nas condições que vocês viviam, que era uma condição assim rural, né, que não tinha tanto aprendizado, foi o melhor que você fez e foi muito. Por mais que você ache que foi muitos anos, não foi. Porque de acordo com a sua vivência, né, de acordo com o que tinha para você, foi perfeito, né? Hoje você já vai proporcionar tudo diferente para sua filha, com certeza, Sim, sim. né? Bom, você falou também que numa história que você contou um pouquinho para mim antes, que você viveu muito assim, que você viu, né, muito relacionamento abusivo dentro da sua casa, né? Que isso mexeu muito com sua autoestima, que você viveu isso também no seu relacionamento de casamento. Você pode abrir um pouquinho aqui pra gente? Bom, com relação à minha família, né, meus pais, assim, eu já presenciei quando criança meu pai agredindo a minha mãe fisicamente e, assim, psicologicamente era bastante, né, não só ela quanto as filhas também. E aí, como eu já falei antes, né, eu não sabia como lidar com isso, mas eu queria, de alguma forma, tomar uma atitude sobre isso, mas não sabia o que fazer. E eu fiquei esse tempo todo sem reação. Até ano passado, né, agora, eu não conseguia abraçar o meu pai. Então, Sério? isso, primeiro porque ele não teve essa questão de aproximação com as filhas, né, de abraçar. É assim, eu nunca, até ano passado, eu nunca tinha recebido um abraço do meu pai. Ele vir me abraçar, né? Nem com as minhas irmãs. Ele sempre foi muito assim, dar a comida e pronto, né? Não tinha A aquela forma de questão. amor dele era suprir a família, né? Sim, sim, é o que ele entende por amor, né? E assim, não está errado, é o jeito que ele pensa.
Hoje eu respeito e eu entendo, né? É tão bom quando a gente pode entender isso, né? O porquê da atitude de cada pessoa. Isso faz tão bem para a gente entender o porquê que ele fez isso. Então, já sei que é porque o que ele sabia, né? Naquele momento era o que ele sabia. Então, ele fez o melhor que ele pôde. E hoje eu aceito isso, eu entendo. Então, é tão mais leve, né? Tudo é mais fácil agora, depois que a gente tem entendimento sobre as coisas. Olhar o outro lado, entender por que que acontece. E com relação a, assim, com relação à minha mãe, né? Sempre foi um relacionamento maravilhoso, né? A minha mãe sempre apoiou, sempre incentivou a crescer, a melhorar, bem diferente dele, né? Água e vinho. O que a minha mãe tem como se fala, de amorosidade, falta nele, né? São os opostos. Então, essa parte de perdoar, de ser resiliente, eu aprendi com a minha mãe. Ela é totalmente assim, perdoa com uma facilidade que eu admiro muito. Sempre assim, né? Eu nunca entendia, mas por que, né? Que será que a minha mãe aceita essas coisas e não, né? Tá até hoje junto com ele, mas hoje eu entendo. E na verdade, ela fez o certo, né? Ela está praticando o que a gente tem que praticar, que é o perdão. O perdão todo dia, né? Então eu aprendi isso com ela e agora, graças a Deus, eu consigo praticar e é maravilhoso perdoar. Não carregar o peso dos outros é tão bom, nossa, foi muito bom aprender isso e praticar. É bom demais, vale a pena, viu? E com E no seu relação relacionamento? sim, como se diz, a psicologia explica, né, a questão que a gente procura, principalmente a mulher, procura um parceiro que é parecido com o pai, né? E o meu marido, no começo, ele era a cópia do meu pai, eu só fui enxergar isso depois. Então, quer dizer, aquela aproximação que eu queria com meu pai, eu encontrei no meu marido, né? Eu emanava aquela energia, eu atraía ele para mim, né? Porque era energia, era o sentimento, era o que eu pensava do meu pai, era o que eu sentia do meu pai. E o que a gente pensa, sente, fala é o que a gente atrai. E eu atraí o meu marido exatamente o pacotinho, a cota do meu pai, né? E assim, o meu marido, ele sempre foi, na casa dele também, né, da família dele, o relacionamento sempre foi conturbado. Desde a gravidez, né, que a minha sogra me conta, foi conturbadíssimo. E o pai dele também, em questão de tratar, em questão de se relacionar com a mãe dele, praticamente repetiu a minha história com a dele, né? Então, o que, na verdade, o que ele mostrou para mim foi o que ele aprendeu, né? Foi do jeito que ele foi educado. E assim, o tempo todo, o que eu percebo nele é que agora já melhorou bastante. Mas é a questão de comportamento infantil, né? Essa questão de colocar a criança interior em ação o tempo todo, né? Não agir o adulto, mas a criança. Então, ele ainda tem muito isso, deixar a criança interior dominar a situação. Aí, hoje eu entendo. Isso que eu ia falar, ainda bem que hoje tem uma Célia madura que entende e que pode suportar isso, né? Porque muitas. Nossa, no começo nós ficamos, quando eu fiquei grávida, né? Então a gente veio morar junto. E assim, nossa, era um comportamento difícil, porque ele tinha o comportamento infantil, assim, deixava a criança interior o tempo todo aparente, queria fazer do jeito dele, teimoso. E assim, eu, né, deixava sempre o meu ego falar mais alto, não queria ficar para trás. E aí começava a guerra, né? Nós ficamos 8 meses, que foi bem difícil, 8 meses. Nossa, foi conflito todos os dias. Foi muito uma fase de muito aprendizado. Hoje eu digo que foi de muito aprendizado. Foi muito bom para mim. Hoje eu entendo que foi.
E assim, quando depois, e com relação a essa questão de desconfiança dele, né? Hoje, não mais, ele já ressignificou muita coisa sobre isso. Mas ele sempre foi muito inseguro por conta de relacionamentos passados e traição que ele viveu. Para ele, todas as mulheres iriam trair, todas, né? E assim, e aí quando eu fiquei grávida, né? E aí ele veio morar aqui e ele imaginava também que eu teria traído ele, mas era coisa da cabeça dele. Eu jamais faria umas coisas dessas, porque primeiro eu me amo, eu me respeito, e eu não vou fazer uma coisa dessa com ele. Então ele sempre achava que estava acontecendo alguma coisa. Eu estava trabalhando, ele achava que eu estava em algum lugar. Às vezes ele ficava, mas então tira uma foto de onde você está, né? Aquelas coisas Total boas. segurança mesmo, né, Célia? Sim, totalmente. E assim, foi chegando o momento que ele falando isso constantemente e constantemente, aí teve um dia que ele falou: "Ah, mas será que a filha é minha mesmo?" Né? Será que realmente você não me traiu com ninguém? Aí eu disse para ele: bom, se você tem essa dúvida, vamos tirar a dúvida, né? Vamos lá fazer o exame de DNA. E aí nós fomos, a gente foi tudo, mas eu acho que foi uma birra infantil. Ele quis pagar para Foi ver uma se eu. birra infantil, mas o que mexeu com a Célia nesse momento de falar assim, o quê? Meu marido me pedindo teste de DNA da minha filha, não fiz nada. Como que fica a Célia, mulher, nessa situação de ter que se sujeitar a fazer um teste de uma coisa que você tem absoluta certeza? E olha, eu queria que você falasse agora, mulherada, presta atenção, porque tem muita mulher que está nos assistindo e que não se presta esse papel e que abandona o casamento por causa disso. Por coisa muito menor, né, Célia? Vamos combinar que deixam o parceiro por coisas muito menores do que isso. E isso eu tenho certeza que não mexeu só com sua autoestima, mas seu amor próprio, mexeu com sua vida toda. Porque é uma desconfiança, porque nós, mulheres, a gente sabe. A gente não tem dúvida, né? Mas assim, poxa, meu marido pedindo isso, como que ficou? Tô aproveitando essa deixa aqui, porque eu sei que Sim, vai ajudar muitas mulheres nesse sentido, sim, sabe? Porque sim. assim, eu sei que tem mulheres que desistem do casamento por muito menos do que isso. E não é assim, gente. Casou, você tem que. Não é assim. Então, eu queria saber de você, como que ficou a série nesse momento? Bom, foi, como se diz, uma facada no coração, né? E assim, a primeira reação foi de espanto, mas como assim, né? Por que será? E primeiro foi uma fase de me culpar. Mas o que é que será que eu estou fazendo? Que eu estou mostrando para ele, né? Alguma desconfiança e tem toda aquela vitimização e culpa, né? Porque o que será que eu fiz que não leva a nada? Porque eu ficar pensando no problema não vai me levar a nada. Depois, né, que eu fiz o exame e tal, e veio o resultado, né? Aí ele pegou o exame e aí eles dão uma cópia para cada um, né? Uma para a mãe e outra para o pai, e eles ligam para ir buscar em horários diferentes. E aí eu peguei o meu, né, e cheguei em casa e não falei nada. Ele pegou o dele também, chegou em casa e não falou nada. Mas quando eu vi, eu percebi que ele estava com vergonha porque não tinha o que falar, né? Ele não, quer dizer, ele, ele se prestou a um papel desses à toa, E né? ele não te Mas, pediu desculpa, não? então, ele ainda não sabe lidar com essa questão de pedir desculpas. Ele tem, assim, eu vou devagarinho plantando nele a sementinha, mas é bem pequenininho para ele não espanar. Que eu já tentei rápido, não deu certo. Mas assim, o que eu percebi com ele é que eu tenho que ir falando em conta-gotas. Falar, né, descobrir qual é o jeito que ele aceita. Impor à mulherada uma coisa que eu descobri.
Não fala bravo com seu marido, que ele espana. Você tem que falar com carinho, esperar a hora certa e nunca como sendo uma cobrança, mas o que você acha disso, né? Pensa sobre isso, que tal? Para ele achar que foi ele que tomou a decisão e não você que o fez chegar a Verdade. isso. Pelo A menos comigo, sabedoria tá aí, ó. Ó, a mulher sábia aí, ó. A esse sabedoria tá aí. esse conselho eu recebi de uma funcionária da escola que eu trabalho, né, uma inspetora, que ela já é casada há muitos anos e ela me deu. E olha, salvou meu casamento, viu? Esse negócio de você saber a hora de falar e como falar também, né? Não E como devagar, imposição. deixar ele achar aquele que tá acreditando, né? A ideia é dele. Isso, e o elogio funciona, viu? Quando fez Funciona. qualquer coisinha, ó, põe lá no alto que fica feliz e é muito mais fácil. E Ai, assim, Senhor. Oh, oh, eu tô lembrando, você me fez lembrar de uma coisa aqui, né? Sabe aqueles momentos, né? Que é, né? Aqueles momentos íntimos que a pessoa olha pra você e fala assim, eu sou o melhor, né? E você, às vezes você tem que falar assim, oh, meu Deus do céu, é o melhor. Ô, Célia, mas olha só. Vamos falar, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Você contou aí sobre o lado triste da superação. Mas eu tô sabendo que você é uma corredora, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Como que surgiu essa ideia do nada? Ou já era uma vontade que você tinha, se assistia, queria participar? Ou surgiu assim, para fazer alguma atividade física de saúde e foi pegando gosto? Como que surgiu a corrida na sua vida? bom, então depois de todo esse processo, né, de DNA, tudo, que assim, eu fiquei um trapo, tá? Um trapo, não foi fácil assim, não, Trato foi que você diz é o quê? assim, eu por dentro, né, destruída. Sim, Sim, um trapo, né, por dentro, destruída, acabou o amor próprio, não me cuidava mais, qualquer roupa tava bom, enfim, desleixei de tudo, 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 tudo. autoestima zero, né? Zero, zero. E, e com isso, eu fazia pouco tempo que minha filha tinha nascido, eu comecei a ter um pouco de depressão. E assim, de algum jeito, né? Deve ter sido Deus que me deu uma luz para eu procurar uma ajuda. Eu precisava de uma ajuda, que daquele jeito eu não ia ser bom para minha filha, ela me vê naquelas condições, porque eu estava totalmente abandonada, largada, não queria saber mais nada de mim. E eu com a minha filha bebê tendo que dar todo o meu melhor para ela. Sim. E foi assim que eu comecei a procurar ajuda. Eu fiz um pouquinho de terapia, fiz alguns cursos rápidos de desenvolvimento pessoal. E uma amiga minha, ela corre já faz 6 anos. Ela convidou o pessoal lá da escola, alguns professores, para fazer 7 semanas de atividade física, um desafio. E eu falei, eu vou fazer sim, né? Porque assim, ia brincar com a minha filha, eu quase não tinha fôlego mais, a sedentária total. Já estava com problema de pressão arterial alta por conta do sedentarismo. E assim, trabalhando como professora com 2 cargos, 2 salas o dia todo, horário de trabalho pedagógico à noite. Estresse. Sim, aquele batidão pesado. E então eu comecei a participar, gostei, e ela convidou no final desse desafio, ela convidou quem participou para ir numa corrida, que é numa cidade que fica a 80 quilômetros daqui. E eu falei, não, eu vou. Mas eu sabia que para eu ir, eu tinha que enfrentar o meu marido, enfrentar mesmo, porque eu tinha medo dele. Como ele era o reflexo do meu pai, até pouco tempo eu tinha medo do meu pai, né? Em falar a minha opinião para ele, até agora adulta eu tinha medo. Hoje eu já consigo, né, colocar para ele o meu ponto de vista, mas até então não. Então, assim, aí eu busquei forças dentro de mim, escolhi, tomei a decisão de que eu iria sim,
Então eu conversei, na verdade eu avisei ele, ó, eu estava fazendo esse treinamento e eu vou participar da corrida, tá? Eu vou com minhas amigas, né? É claro que ele não iria, claro que ele não me levaria, né? Mas aí eu tenho as minhas amigas, carona e tal, eu consegui. Aí eu falei, mas com quem que eu vou deixar a minha filha, né, a Alice? Ele já olhou para mim e falou, você vai levar a Alice com você. Falei, A não, Alice tudo tinha quanto bem. tempo? A Alice, ela tinha um ano, já tinha quase dois, não, um ano e 6 meses. Ou seja, ele não te apoiou aí, né? Não, não, não. Bom, para ele, assim, uma vez ele deixou escapar que o sonho dele era quando ele fosse trabalhar, eu ficasse dormindo em casa. E aí, quando ele chegasse, eu estaria em casa fazendo só cuidando da casa. Ele, Aham. aí eu falei para ele, bom, mas infelizmente seu sonho não vai se realizar. Eu gosto da minha independência, gosto muito de trabalhar ser independente. Então, mas aí voltando na questão da corrida, eu me organizei, né? Faltava uma semana, eu me organizei. Eu comprei o carrinho dela, aqueles que você empurra a criança na rua, né, para passear, uma motoquinha adequada para ela, para não cair, né, porque eu teria que correr. Organizei tudo e aí a gente foi no dia da corrida. E aí, quando chegou lá, eu fui com medo, porque eu pensei, nossa, quando eu voltar, será que o marido vai falar? Será que ele vai fazer um escândalo e tal? Mas, enfim, fui mesmo assim, porque eu sabia que eu precisava disso, eu tinha que me enfrentar, né? É, tomar Enfrentar a situação mesmo, né? Sim, enfrentar, porque antes eu fugia da situação. Eu fazia de tudo para não causar problema, para eu não ter que resolver problema. Fugia dos problemas. Aí eu falei, não, mas eu preciso enfrentar isso e eu vou. E aí a gente foi uma delícia, maravilhoso. Corri com ela, empurrando ela. E assim, Gente, como é que você correu com ela? foi a melhor. Empurrando o carrinho. Nós corremos muitas vezes juntas. Mas assim, a primeira vez foi maravilhoso, porque assim, quando eu resolvi fazer isso, eu pensei, aquela coisa do ego, né? Ah, mas eu acho que as outras pessoas vão pensar que eu sou louca. Mas aí eu disse, que pense, se quiser que pense, eu vou do mesmo jeito. Porque eu não tenho outra situação, eu tenho que levar ela. É a única situação, então eu vou mesmo assim. Se alguém quiser rir de mim, que dê risada à vontade. Mas fui, e enquanto eu estava correndo, ao invés de alguém rir de mim, as pessoas me aplaudiam. A minha filha, parabéns, olha, mãe, nossa, você está dando incentivo para sua família, que coragem. As corredoras famosas lá, nossa, você é muito corajosa, eu nunca fiz isso na minha vida, e não sei o quê. Então, a corrida Porque as inteira. pessoas estão acostumadas com desculpas. Sim, sim. Então, assim, foi tão gratificante, eu ouvi tanta coisa linda de pessoas desconhecidas, que eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi isso na minha vida. Então, aí sim que eu percebi que o que eu estava fazendo era uma coisa grandiosa. Não é qualquer pessoa que faz isso. E eu estava fazendo, até os fotógrafos da corrida tiraram um monte de foto minha e da minha filha, né? Nossa, e seu marido? Não, mas é assim, eles colocam nos sites lá, né? Eu nem sei qual era o site que eles colocam. Então, assim, eu só sei que quando acabou a corrida, foi assim, eu me senti tão livre e tão forte, tão poderosa em tomar aquela atitude, em decidir e correr, que aí nossa, no meu coração brotou uma força enorme. Aí eu disse, a partir de hoje, eu não vou mais parar de correr. Eu não vou desistir de correr nunca mais, porque isso aqui me libertou de uma, sei lá, de uma incapacidade que eu achei que eu tinha. E eu corri 5 quilômetros com a minha filha, empurrando num carrinho, e nós corremos 5 quilômetros em 56 minutos. Eu até lembro lá no cronômetro, olhei lá em cima.
E assim, e o mais lindo de tudo é que nós chegamos quase no final, as pessoas aplaudiram e nós ainda ganhamos medalha. Olha que lindo! Não, você já pensou? Te cortando aqui rapidinho, você já pensou se a Alice, né, vira assim, uma atleta, um exemplo. Aí ela vai ter uma história para contar. Ah, desde no carrinho eu já corria. Eu comecei, você começou quando, Alice, mesmo? Ah, eu comecei no carrinho, com minha mãe. Então, Célia, você corre com ela ainda hoje? Ou hoje então, alguém olha ela para você correr? agora, por conta da pandemia, né, já faz aqui na minha cidade, a escola está fechada, né, e nós estamos em trabalho remoto, então eu estou em casa já faz um ano, aliás, mais de um ano. Nós paramos aqui em março, já vai fazer mais de um ano que nós estamos em trabalho home office em casa. Então, aqui, assim, hoje o meu marido, ele aceita que eu corro. Ele não fala, mas assim, eu corro. Antes eu comecei com 5, hoje eu já consigo correr 15 quilômetros, né? Então, quer dizer, e assim, toda vez que eu corro, tem o aplicativo, né, que mede a distância, eu faço questão de enviar para ele. Aí teve uma vez que eu corri 10 quilômetros, né, e eu mandei para ele a foto, né, do aplicativo com a distância. Aí ele olhou para mim e falou assim: nossa, você correu 10 quilômetros, parabéns. É a primeira vez que eu arranquei um elogio dele. Quer dizer, ele deu um sorrisinho, ele não admite, mas ele fica Ele tem feliz. orgulho, ele tem orgulho. Isso é fato, né? Então, hoje, assim, quando eu prefiro correr de manhãzinha, né? Agora na pandemia, porque não pode ficar no meio de muita gente, né? E assim, quando eu corro mais no final de semana. E aí hoje ele fica, né, com ela numa boa, Ai, que para bom. correr. Ó, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria que você falasse para mim como que você enxerga a Célia de alguns anos atrás e depois de você ter superado tantas coisas sozinha e tá hoje trabalhando com desenvolvimento pessoal, como que você enxerga a Célia de antes para a Célia de hoje, né? Na sua opinião, qual que foi a maior transformação assim para você? Bom, a minha maior transformação foi, né, acho que várias. Primeiro, hoje eu acredito na minha capacidade. Hoje eu sei que se eu quiser, se eu escolher fazer, eu consigo. Até no caso da corrida mesmo, né? Eu comecei com 5 quilômetros, hoje eu consigo 15, hoje é fácil. Então, é a questão da constância, é você fazer todo dia. Né? Então, uma coisa que eu não fazia, eu até aprendia técnicas e tal, mas eu não tinha constância, eu não continuava praticando todo dia. Então, a Célia de antes não praticava com constância. Hoje eu pratico com constância todos os dias. Eu sei que se eu fizer todos os dias, eu vou ter resultado. Antes, eu era vítima. Tudo acontece comigo, né? Porque é comigo. Mas eu não mereço isso. Hoje não. Hoje eu não sou a vítima. Hoje eu acredito que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. Tanto é que tudo o que me aconteceu antes, na minha vida toda, hoje eu analiso e eu vejo quais foram os aprendizados que eu tive. Tudo serviu para me fazer chegar onde eu estou. Se eu fiz, se eu busquei o que eu queria, foi porque o que me aconteceu no passado me fez forte para conseguir isso. Então, é uma outra coisa também que a Célia de antes não fazia e hoje eu faço, eu me elogio. A Célia de antes só se culpava, ficava se comparando com os outros, mas o fulano consegue, o fulano é isso, o fulano era sempre o melhor. E eu nunca me elogiava, hoje eu me elogio a cada coisa mínima que eu consigo, então eu me elogio.
e elogio muito. E você é esse elogio, viu? Fala que você é linda, tá? Fala tudo que você tem vontade para você. E fala olhando no espelho, olhando nos seus olhos, porque isso tem resultado. Eu não me amava, hoje eu me amo porque eu olho nos meus olhos no espelho e eu falo, eu sou linda, eu sou capaz, eu posso, eu consigo e eu faço o que eu quiser. A gente faz o que quiser porque a nossa capacidade é dada por Deus. É só a gente pedir capacidade, Ele nos dá e a gente consegue o que quiser. Se hoje eu estou aqui na frente de uma câmera, é porque eu tive que trabalhar muito isso. Eu era a menina quieta que andava de cabeça baixa, que tinha vergonha de sorrir. Hoje eu estou aqui, mas foi um trabalho, é um processo que ainda está acontecendo. Eu estou aqui tremendo, mas eu estou. Agora, a Célia de agora vai com medo. Estou aqui gelada, mas eu estou aqui, ó. A minha colinha está aqui na minha frente, as minhas anotações para eu não me perder. Então, assim, E outra coisa também, que eu tenho déficit de atenção. Então, eu sofria demais com isso, porque quando eu era criança ninguém se falava nisso. Eu descobri depois de adulta que eu tenho déficit de atenção. Hoje eu convivo bem com ele. Então, a Célia de antes sofria muito porque não entendia por que que eu não termino as coisas, por que que eu demoro tanto para fazer, por que eu faço tanta coisa no dia e não acabo de fazer nada. Agora, hoje, Você conhece Thiago Brunet? eu já ouvi falar, mas eu ainda não assisti nada dele. Pesquisa. O cara é assim, é um dos mentores de inteligência emocional maravilhoso, pregador, pastor, ele é maravilhoso e ele tem déficit de atenção e ninguém saberia se ele não falasse. Uhum. Que exemplo que você está dando? Desculpa, pode terminar. Então, e assim, antes eu sofria muito com o déficit de atenção, a minha cabeça parecia um turbilhão. E assim, e ficou pior ainda depois que eu me casei, né? Porque aí tinha as coisas do marido, as minhas, as da escola. A gente que professora, a gente não trabalha só na escola, traz um monte de coisa para continuar fazendo em casa. E a filha nasceu e era aquele monte de coisa. E aí tinha vezes que ele falava: "Você é muito desorganizada, como é que você não deu conta disso?" Eu falava: "Mas caramba, por quê, né? Se eu levanto muito cedo, vou dormir tarde, não dou conta de fazer essas coisas." Até que finalmente eu descobri que se eu utilizar algumas técnicas, eu vou me ajudar muito. Uma técnica que, para quem tem, se tiver filho com déficit de atenção, que ajuda muito, faz uma lista do que tem que fazer no dia e segue item por item. Pronto, o cérebro fica calmo e você consegue seguir. Tudo meu é anotado, porque aí eu só vou seguindo. Agora eu tenho isso, isso, isso. Pronto. Se não está Isso anotado, independente, né, Célia? Isso é para a vida. A gente dá aí curso de produtividade, a gente fala, gente, pelo amor de Deus, coloque um planejamento do seu dia a dia. Porque, sim, né, é outro nível. sim, e a meditação. A meditação organiza, né, a calma, equilibra, e para quem tem déficit de atenção é maravilhoso. Bom, e assim, a Célia de antes não elogiava as pessoas, não abençoava as pessoas e não agradecia. Hoje, o que eu mais faço o tempo todo é elogiar. Elogie seus filhos, mesmo que ele não mereça, elogie. A minha filha é o tempo todo, elogie. Diga a seus filhos que ama eles, pergunte a eles: você se sente amado? Eu aprendi, né, com o Pablo Marçal a perguntar isso para minha filha. Eu pergunto para minha filha e para o meu marido. E assim, e foi tão bom aprender a perguntar isso, porque às vezes a pessoa não está se sentindo amada por conta de alguma coisa que você não fez. Então pergunte isso, demonstre amor, abrace, dê carinho para quem você ama, porque isso para uma criança faz muita diferença. Como eu não tive na infância, hoje o que eu mais faço é abraçar, é agarrar, é beijar minha filha, é falar que a amo o tempo todo. E ela faz isso também comigo, aprendeu, né? Ela me vê fazendo, ela faz também.
E agradeço. Sou grata por tudo, agradeço, agradeço, agradeço. E é isso. Ai, que bom, Célia. Olha, eu só tenho a te agradecer. Eu queria, assim, se você quiser deixar alguma mensagem para as mulheres que assistem a gente, né? Assim, eu quero te parabenizar pela sua história, porque não é fácil a gente vir de uma família que tem uma estrutura difícil, né? Que os pais não são tão amorosos e a gente já fica com isso na vida adulta e ter que superar e ter que passar por tantas coisas, superar tantas dificuldades e hoje está assim sendo exemplo para outras mulheres, né? Então eu só quero te agradecer por você ter transbordado aqui conosco. E eu queria que você falasse para essas mulheres que sofrem da mesma coisa, sabe? Problema de autoestima, de amor próprio. Dê alguma mensagem, alguma dica para elas poderem, assim, não desistir tão fácil, sabe? Bom, ó, eu vou dizer, eu listei aqui algumas coisas que eu fiz, né? Que eu estou realizando no meu processo, tá? De cura, porque isso é uma cura, tem que ser feita essa cura. E é o que eu estou fazendo, porque acho que a gente nunca está curado totalmente das marcas do tempo, né? Bom, primeira coisa que eu não fiz, e se eu tivesse feito, eu teria evitado a metade das coisas, desabafe com alguém. Se você não tem com quem desabafar, porque você tem vergonha, eu também tinha, tá? Hoje eu estou falando aqui porque eu já quebrei, eu já destravei essa vergonha de falar sobre o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho orgulho em falar o que aconteceu comigo. Se você não tem ninguém para desabafar, principalmente mulher, porque às vezes o marido não escuta, o meu também não é muito de ouvir, não. Ele não gosta de problema, falar problema pessoal, ele não dá muita atenção. Então, um jeito eu comecei desabafando, escrevendo. Pega um caderninho que você tem aí e começa a escrever. Desabafa, finge que ele é o seu Diário, confessor. né? Sim, diário escreves, mas escreve tudo, tira tudo, tudo, tudo. Você pode escrever como você sentiu na situação. Você pode escrever o que Isso você dá um livro, faria. você sabe, né? Sim, você pode escrever o que você faria, né? Se você estivesse calmo naquele momento. Você pode escrever como você gostaria que aquilo fosse. Vai escrevendo tudo, porque enquanto você escreve e você fala, você está limpando, você está tirando de você isso. Então, esse foi um jeito que eu encontrei de me limpar, de aquele sufocamento que eu tinha, era a mágoa presa. E quando eu comecei a escrever, foi saindo tudo isso, porque primeiro eu comecei a escrever, porque eu era muito tímida. Primeiro escrevi e depois que comecei a falar, né, com alguma pessoa de confiança, a pessoa só quer ouvir qual é o seu problema, mas ela não está realmente interessada em te ajudar, em te apoiar. Mas aí, então, escolha bem para quem contar. Se não souber para quem, conte para o seu diário, tá? Que ele vai ficar guardado lá. Uma outra coisa também que me ajudou muito foi me aproximar de Deus, tá? Se conecte com Deus. Tenha toda a liberdade de conversar com Deus. Eu gosto muito, eu acordo às 4:30 da manhã, né? Um hábito novo que foi uma benção na minha vida. E eu gosto do silêncio da madrugada para conversar com Deus. Eu fecho meus olhos, eu coloco uma musiquinha de fundo ou não, e eu faço as minhas perguntas, né? Pergunto lá quais são minhas dúvidas, o porquê de algo estar acontecendo, e depois eu fico em silêncio, que as respostas vêm no coração. Então, o melhor conselheiro que a gente tem é Deus, tá? Para você que está aí sufocado, conversa com Deus, que Ele vai te mostrando como você deve agir, tá? Em cada situação. É o nosso melhor conselheiro. Para mim, foi o melhor. Eu havia me distanciado de Deus quando eu estava com conflitos na minha vida. E está errado. Quanto mais conflitos tiver, mais próximo de Deus a gente tem que estar. Que Ele é a nossa força, a nossa direção e a nossa sabedoria. Verdade. Então,
Fique próximo de Deus o tempo todo. Uma outra coisa também que eu faço e me ajudou bastante, as respostas que você precisa estar dentro de você. Não é um psicólogo, não é nenhuma outra pessoa que vai te dar, é você mesma. Você só precisa se ouvir. Preste atenção nos detalhes, tá? Quando você estiver lá conversando com Deus e ficando em silêncio, presta atenção no que ele vai te dar, a resposta está dentro de você, tá? Só você sabe te dizer o que você tem que fazer. E quando fazer, porque às vezes é necessário esperar um pouquinho para saber a hora certa de agir, né? Nunca por impulso, né? Sempre respira fundo, espera um pouquinho e depois de respirar fundo você age, não reage. Reagir não faz bem. Por muito tempo eu reagi, bateu, levou. Isso não faz bem. Só fazia mal para mim. Eu ficava com aquele peso depois. Aí depois você se arrepende. Ah, meu Deus, por que eu falei? Então, não reaja. Haja com tranquilidade, que é a melhor coisa. Nada melhor do que a gente se conhecer, né, Célia? Sim, é Se maravilhoso. descobrir. Bom, é limpar as suas memórias negativas, né? O que ficou para trás, a memória e as negativas. Você pode limpar elas. Quando você limpa, você dá espaço para o amor, né? Quando você tem memória negativa dentro de você, o rancor. Eu era muito rancorosa. Aí eu fui liberando espaço para o amor, para a compreensão. E isso faz muita diferença na vida. O rancor só faz mal. Como é que você pode limpar esse amor? Eu gosto de limpar essas memórias negativas. Eu gosto muito de limpar o sentimento negativo usando o Ho Oponopono. Tá? Para mim me faz muito bem. E até a minha filha, a Alice, de 3 anos, ela já sabe já. O tempo inteiro repito. Como é que faz? Por exemplo, você lembra alguma coisa lá que te aconteceu em algum momento da sua vida e que te traz dor? Você fala aquilo que aconteceu e você repete: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí você vai repetindo e repetindo, e com o passar do tempo você percebe que aquilo não fica pesado mais. Quando você fala daquilo, parece que ele já fica leve. Não vem toda aquela carga de sentimento. Vai se acalmando, vai se ajeitando, vai se aquietando. Então é uma técnica que eu uso o tempo todo e para tudo, viu? Perfeito. Bom, uma outra coisa que hoje eu aplico na minha vida é vai com medo mesmo. Eu estou aqui, quando a Lucineide me convidou, meu coração apertou, me deu um gelo, um frio na barriga. Eu falei, não, agora que eu vou. Se eu estou com medo é porque eu tenho que estar lá. Eu tenho que me destravar e a oportunidade é essa, de eu falar o que me aconteceu. Porque por mais que eu esteja me limpando das memórias negativas, elas não estão totalmente limpas, eu tenho que enfrentá-las, né? Mostrar para elas que eu já passei por tudo isso, que eu já venci tudo isso. E só te cortando um pouquinho, Célia, você sabe que o que a gente passa de negativo, né, e os nossos bloqueios é para poder agregar na vida do outro, né? Sim. É para servir de exemplo para a vida do outro. Você falou do Pablo aí, lembrei dele agora. Então, a gente tem sim que pegar as nossas piores histórias e contar, porque aquilo ali pode salvar uma vida, 2, 3. E às vezes a gente guarda pra gente, achando que eu me expor, contar isso. É o ego, né? O ego tem vergonha de mostrar as coisas ruins da vida, né? E na verdade isso tinha que ser tão natural pra gente, né? Sim, porque salva pessoas mesmo. Sim, Pessoas se identificam com a sua história e aí elas têm força para lutar. Né? Tem um caso aí da Mayra Card, não sei se você conhece, que teve 26 traições com o Arthur, passou por
abuso e, enfim, depois perdoou ele, porque não tem a ver com ele, tem a ver com ela o perdão, né? Sim, sim. Então, assim, tem que expor mesmo. Vou até gravar um vídeo contando uma história hoje no IGTV. Você me inspirou. Bom, e uma outra coisa também é você tem que se amar e se aceitar. Eu não me amava, eu não me aceitava do jeito que eu sou. Hoje eu me amo, eu me aceito. E assim, e para isso, as afirmações positivas ajudam demais, tá? A técnica que eu falei de falar em frente ao espelho, nossa, entra dentro da alma. Nas primeiras vezes que a gente faz ela, eu sentia vergonha, eu chorei bastante no começo, quando você está olhando nos seus olhos e repetindo, eu me amo. Eu me aceito, dói lá dentro, não sei por quê. Eu acredito, acho que faz parte do processo de aceitação, de transformação. Dói no começo, mas depois fica tão natural que é só você olhar o espelho e você já fala para você: eu me amo, eu me aceito. Isso faz toda a diferença, fez para mim. Você se perdoar, tá? Eu me culpava por tudo. Tudo era minha culpa. E depois que eu me tornei mãe, aí que a culpa aumentou. Ah, mas por que eu deixei isso? Por que eu não dei atenção para minha filha? Porque não, eu me perdoei por cada coisa que eu fiz, porque o que eu fiz foi o melhor que eu consegui naquele momento. Muita coisa que eu sei hoje eu não sabia naquele momento. Então, eu agi do meu melhor jeito. Então, eu me perdoo por tudo. Eu me perdoo pelo jeito pela atitude que eu tomei. Eu me perdoo. Repita isso para você, vai falando o que é que você se perdoa, tá? Você pode falar, você pode escrever também. Escrever é melhor ainda, que aí você fica mais forte ainda quando você escreve. Eu me perdoo por isso, e vai fazendo lá a lista de perdão e faça todos os dias. Abençoar quem te machucou e orar por ele. Assim, uma coisa que me destravou no ano passado, no Dia dos Pais, eu estava assistindo uma live com o Pablo Marçal e ele falou sobre o pai, que o pai dele, né, foi muito difícil, a infância dele, o pai dele era muito duro com ele, e aí ele foi falando e eu me destravei com relação ao amor ao meu pai, né? Eu consegui ressignificar a raiva que eu sentia, o ódio que eu sentia pelo meu pai. E eu consegui, depois que o Pablo disse, né, liga para o seu pai, fala para ele tudo que ele te fez de bom, né? E eu consegui, depois da live, eu liguei para o meu pai, porque aqui a gente não pode estar circulando, né? Desde o ano passado, por causa da pandemia. Eu falei para ele, agradeci por tudo que ele tinha me ensinado, e isso foi maravilhoso. Eu chorei Ai, que muito. lindo, gente. Eu imagino. E seu pai Eu também deve ter ficado muito surpreso, né? Sim, ele ficou, porque eu nunca falei isso na minha vida para ele. E assim, foi maravilhoso. Eu abençoo e hoje eu faço oração para ele todos os dias. Eu abençoo, abençoo todas as pessoas que de alguma maneira me chatearam de algum jeito, tá? Meu marido, abençoa seu marido, abençoa todos os dias, tá? Abençoa, fala que, né, deseja coisas boas para ele, que assim, o meu marido, graças a Deus, tem melhorado muito depois que eu comecei a abençoar ele todos os dias. Abençoa, em vez de reclamar, porque às vezes a gente quer reclamar, né? Ah, porque não fez isso, não sei o quê. Não, eu parei de reclamar dele e eu comecei a abençoar ele. No momento da minha oração, um dos momentos é para abençoar o meu marido. E eu falo, eu abençoo, eu agradeço pelas coisas que eu quero que ele seja. Então, eu quero que meu marido seja compreensivo, então eu agradeço. Obrigada, meu Deus, pelo meu marido ser tão compreensivo comigo. Eu já estou jogando para o universo que eu quero que ele seja para mim, né? Para minha filha. Então, joga para o universo as coisas boas que atrai, do mesmo jeito que as coisas negativas a gente puxa, as positivas também. Uma outra coisa também você diga sempre para você: eu mereço melhor. Aceite que você merece. Por muito tempo, eu não aceitava que eu merecia as coisas boas da vida.
e elas demoravam para acontecer. Hoje eu aceito o que eu mereço, eu falo em voz alta, eu declaro isso. Meu Deus, eu aceito tudo de bom que o Senhor tem para mim. E as coisas boas vêm tanto, vêm com uma facilidade, porque você agradece, né? Deus fala, nossa, se ela está agradecendo, então deixa eu mandar mais coisa boa. Eu acredito nisso que funciona, né? Está na Bíblia, né? A quem tem muito, mais será dado. Então, agradece muito que mais vai vir para a sua vida. Experiência própria, viu? Eu pratico isso e funciona. Bom, e assim, acredita em você. Você é capaz. Se ninguém nunca te disse isso, eu te digo, você é capaz. Basta você acreditar em você. Você só precisa começar. Se você der o primeiro passo, tudo vai acontecer para que dê certo para você. E assim, se não teve o resultado que você quis, não fica triste. Você teve um resultado. Isso não é um fracasso, isso é um resultado. Agora, se você quiser mudar o resultado, faz diferente, que aí você vai ter outro resultado. Então, nós temos que colocar, acreditar, né? Acreditar, pedir para Deus o que a gente quer, mas entrar em ação. Juntar a fé e a ação, que aí acontece. E assim, com relação a, né, às vezes alguém pode perguntar, mas o marido dela pediu o exame lá de DNA e ela não se separou? Não, porque eu escolhi ter uma família e eu sei que eu não posso desistir, né? Essa família, ela já está sendo vitoriosa. Muitas conquistas eu já consegui na minha família com a oração, com a compreensão, eu fazendo primeiro. Então, assim, eu quero que o outro faça, não vou ficar esperando o outro. Eu faço primeiro. E aí o outro veio, ele começa a fazer também. Né? Primeiro nós temos que servir. Eu coloquei isso em prática, porque eu sempre fui muito orgulhosa. O orgulho, o ego, né? Era lá no alto. Isso aí não dava certo. Então, o que eu fiz? Eu silenciei meu ego e coloquei meu servir em ação. Principalmente na questão do casamento. Eu quero que meu marido seja compreensivo comigo. Eu sou com ele. Ele fez alguma coisa que eu não gostei, então eu vou respirar fundo, eu vou me colocar no lugar dele e eu vou compreender o lado dele, olhando o ponto de vista dele. Fazendo isso, eu já evitei tantas discussões. Quer dizer, hoje, graças a Deus, a gente não discute mais. Porque se um lado não discute, o outro não tem com quem discutir, né? Então, a questão de respira profundamente é a melhor coisa que tem. Você respira profundamente, aí você volta para o equilíbrio, você se acalma e aí você consegue agir melhor, tá? Porque então faça você primeiro, sirva você primeiro. E se o outro não te retribuir, você fez a sua parte, né? A minha parte. Você não deixou uma mensagem aqui para as mulheres, você deixou a aula para as mulheres, né? Elas têm muita coisa aqui para colocar em prática aqui agora. Foi maravilhoso. Eu quero te agradecer, honro sua vida, te abençoo, para que você continue brilhando, sua filha linda, continue correndo com seus objetivos, apareça bastante em lives, porque você tem muito a agregar com sua vida, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão identificar com essa história. Então, eu quero te agradecer, muito obrigada por ter participado do Gente em Foco. Eu te desejo todo sucesso, toda sorte do mundo. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Eu digo que não foi fácil para eu estar aqui, tá? Foi um destravar gigante que eu escolhi, tá? Eu escolhi por quê? Assim como eu gostaria de ter ouvido, né, o que alguém fez e conseguiu, eu acredito que alguém que esteja assistindo também vai usar alguma coisa que eu falei e vai melhorar a sua vida, vai transformar a sua vida. Com certeza. Porque
Eu já assisti muitas lives de pessoas famosas hoje, mas que deram um duro danado para chegar onde estão, né? Que passaram por situações e situações e elas chegaram onde estão, né? Com sucesso, com bem, chegaram bem, o que é mais importante, né? A paz de espírito é o que é mais importante para a gente, estar em paz com a gente mesmo. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, tá? E assim, que você continue mostrando mais histórias de outras mulheres, porque eu acredito que quanto mais mulheres falarem, mais mulheres serão salvas. Porque eu fui Amém. salva. Confesso que eu estava lá no buraco, desistindo de tudo, e eu fui salva. Fui Amém. salva por pessoas que me convidaram, a minha amiga Fernanda, ela me convidou para correr. Isso aí eu tenho certeza que foi providência divina, porque eu pedia tanto uma luz, um jeito, e a corrida me salvou da depressão, tá? Quem aí está em uma situação se sentindo péssima, tá, vai fazer uma atividade física que ela muda o seu cérebro, tá? Ela te traz energia, ela te traz autoestima, o exercício físico, qualquer um que você gostar. Eu falo da corrida porque é o que eu pratico. Mas se você gosta de um exercício mais calmo, eu pratico a yoga também agora. É uma delícia, né? Você faz movimentos lentos, concentração, Qualquer calma. atividade é bom para a gente trabalhar, né? Trabalhar, movimentar, a gente já melhora aí o humor, já melhora muita coisa. Ó, dá um Sim, beijão na sua filhota aí, que participou da entrevista aí com a gente. E, Célia, ó, um beijo e gratidão mesmo. eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Beijo.